Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma análise gráfica do Bitcoin. Vamos só olhar gráficos, tinha bastante gente pedindo isso. Então, vamos aqui falar do BTC novamente, que fez o rompimento daquela região psicológica, né, investidores? Do valor de mercado de $1 trilhão, tá vendo? A gente tinha deixado marcado aqui, sinalizado no gráfico, essa faixa que tem uma importância psicológica para o mercado bem relevante. Bitcoin rompeu, tá lá na casa dos $1 trilhão 344 milhões nesse momento, se aproximando também cada vez mais do halving, né? Que é quando vai acontecer o choque de oferta do BTC. O BTC já fez história, ele pela primeira vez em qualquer um de seus ciclos fez o rompimento da sua máxima histórica antes mesmo do halving acontecer, né? A gente teve ontem novamente o Bitcoin renovando essa máxima. Ele ainda não conseguiu se consolidar, né, acima dos $70 mil, mas ontem ele fez uma máxima lá em $70.199 aqui pelo gráfico da Coinbase. Então nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui pelo gráfico do BTC. Tem muita gente me perguntando se eu acho que esse ciclo vai ser um ciclo mais estendido, se vai ser um ciclo antecipado. A gente também vai falar disso aqui nesse vídeo, certo? Só antes, investidores, eu quero deixar o convite para você que é novo e está chegando pela primeira vez, seguir o canal, se inscrever aí para você seguir com a gente acompanhando os nossos conteúdos. Por aqui eu compartilho análises de comportamento de preço, como a gente vai fazer agora, focar em gráfico, mas a gente faz também aqui análise de mercado, análise de fundamentos, não só do Bitcoin, mas de outros criptoativos muito promissores também. A nossa comunidade aqui passou dos 16 mil investidores, passamos de 1 milhão de visualizações aqui no canal. Então se inscreva, faça parte, junte-se a nós, certo? Então vamos aqui mergulhar nos gráficos agora. Vamos começar, investidores, pelo gráfico de dominância do Bitcoin, que está aqui na casa dos 53%, né? O Bitcoin está enfrentando uma resistência aqui na casa dos 54%, entre 50% e 55% de dominância do mercado, né? Esse gráfico mede a participação do valor de mercado do Bitcoin em relação a toda a indústria de criptomoedas, né? E essa resistência também está acontecendo em uma região interessante, ó, quando a gente traz para um time frame semanal, a gente consegue ver que começa a se desenhar aqui o que pode vir a se concretizar como uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Então, a dominância do BTC está tendo dificuldade de se projetar acima dos 54%, isso é bom para as altcoins, né? Quem tem exposição assim majoritária em altcoins está aguardando a queda da dominância do BTC, né? Em algum momento essa queda vai começar a acontecer, mas o fato é que a gente já consegue até ver aqui que se configura um certo cenário de lateralidade, tá vendo? Para a dominância do Bitcoin. Ela não consegue se consolidar acima dos 54%, mas também não se consolida abaixo dos 52%, e ela tá aqui já faz várias semanas, tá vendo? Desde 16 de outubro, que foi quando começou aquela escalada, né, do Bitcoin. Ela meio que tá dando uma lateralizada aqui dentro desse nível, sem dar sinais claros da direção que ela vai tomar. Se de fato ela vai romper isso aqui e vir buscar aqui o nível dos 58%, 60% de dominância, né? Que é uma hipótese. Ou se ela vai romper para baixo aqui e cair para dar um espaço também para que as altcoins possam se projetar para cima, né? E aí, falando do gráfico de preço do Bitcoin, a gente já até monitorou alguns níveis aqui para uma possível retração no preço, uma vez que o preço do Bitcoin está bem esticado já naquele movimento que se iniciou de 22 de janeiro, né? Só de 22 de janeiro até agora, a gente já teve uma alta aqui na casa dos 81%, né? Então, assim, é um movimento que está esticado, mas essa é a característica do Bitcoin mesmo, é esticar a corda, entende? Olha só isso que ele fez aqui no último ciclo, caras. Tá? Basta você puxar um pouquinho do histórico. Olha aqui, ó. Olha como ele estica os movimentos realmente. Olha quanto tempo que ele demorava para fazer uma correção aqui no ciclo de 17. Tá vendo? Olha como ele estica bastante no semanal isso aqui, tá? Ele vai esticando a corda para depois ele dar uma corrigida, certo? E é o que ele tá fazendo nesse momento, né? É o que ele está fazendo nesse momento aqui. Então a gente mapeou alguns níveis aqui, que são níveis de uma possível correção, que a gente não tem nem sinais ainda de que vai acontecer, mas potenciais níveis de entrada se o Bitcoin de repente, se mudar o humor do mercado, se o mercado começar a realizar mais, vender mais, enfim. Eu tenho mostrado para vocês nas análises com dados, fatos mais fundamentais, que a gente tem aqui um cenário matemático que favorece a alta do Bitcoin, né? Um volume de compra muito forte que a gente tem acompanhado diariamente, que excede por muito o interesse por venda do mercado. Então, é por isso que o preço está disparando assim e a gente não consegue ver nem no gráfico e nem por fatores mais matemáticos, fundamentais,
aqui uma hipótese neste momento, e você tem que levar em consideração que eu estou fazendo esse vídeo aqui no sábado, dia 9 de março, entendeu? O mercado, ele muda. Pode ser que amanhã a gente traga aqui uma análise diferente se a gente tiver novos elementos, mas o ponto é que o Bitcoin está indo aqui, a gente mapeou 59 mil dólares, 51 mil dólares e 43 mil dólares como níveis para uma possível retração se o Bitcoin sofrer aqui o efeito da resistência do topo histórico, né, do ciclo passado, e aí realmente entrar num cenário de correção, aí quem sabe ele poderia entrar até chegar nesses níveis aqui, mas realmente, investidores, assim, vamos dizer que psicologicamente está difícil de acreditar nisso, vocês não acham? Vocês que acompanham a indústria diariamente, psicologicamente tá difícil de acreditar, esse é um ponto, e matematicamente a gente vê que, porra, a gente só enxerga catalisadores de alta, né? E o gráfico também não dá sinais aqui de nenhum tipo de queda para esse momento, né? Ó, no índice de força relativa, que é um indicador bem importante, a gente não tem divergências aqui, a gente tem lá o IFR na casa dos 88 pontos, isso aqui tá numa região de sobrecompra, mas tá mostrando pra gente a força do movimento, basicamente isso, um movimento muito forte e que tá levando o Bitcoin a testar lá a região de máxima histórica. Posso falar que se ele se consolidar ali, investidores, acima desses 70 mil dólares, se ele se consolidar acima desse topo, eu cheguei até a comentar com vocês, que o Bitcoin simplesmente vai se deparar com isso aqui, ó, né? Ele vai se deparar, ó, a máxima, a região de máxima histórica tá aqui, ó. Tá aqui. Ele simplesmente vai se deparar com uma tela em branco, caras, e aí é o preço se projetando para cima, buscando um valor de preço justo, né? Buscando um preço justo para cada momento, mas eu penso que se ele se consolidar aqui, se ele colocar um candle com o corpo inteiro acima desses 70 mil dólares, ele deve ir buscar lá a casa dos 100 mil dólares até dar uma descansada, né? E aí, quem sabe, quando ele bater 100 mil dólares, ele dê sinais de correção, forme um topo ali para corrigir, de repente, para os preços que a gente está agora, 70 mil dólares, quem sabe, entendeu? Quando a gente olha no semanal, não tem sinal de correção. Quando a gente olha no diário, também não, né? A gente teve aqui um candle liquidatório que foi prontamente respondido pelo mercado com uma alta que inclusive renovou a máxima daquele dia, né? Ainda não nos consolidamos, mas já renovamos essa máxima. A gente desce aqui para o 4 horas, a gente tem aqui um cenário até interessante, um cenário de alta mesmo no 4 horas, caras, com mínimas ascendentes aqui, ó. As mínimas ascendentes pressionando o preço para cima, certo? As mínimas pressionando o preço para cima, uma base de preço que se formou aqui nessa faixa dos 69, 70 mil dólares, tá vendo? 68, 69 mil dólares. Ou seja, o preço está sendo pressionado para cima, por incrível que pareça. Esse é o Bitcoin. Tem gente que fala, não é possível. É possível, cara. Esse é o Bitcoin. Não compare o Bitcoin lá com a Bolsa de Valores, mano. Aquilo lá é outra ideia. Aquilo lá é é um marasmo lá pra você ver um movimento desse aqui, leva anos. Aqui no Bitcoin, meu irmão, uma semana, 2, a parada decolou. Criptoativos são assim. E aí eu falei para vocês dos estudos aqui em relação à antecipação do ciclo, ou de repente a gente ter aí um ciclo estendido. Deixa eu só achar aqui onde foi que eu... isso aqui, esse gráfico aqui. Eu estava basicamente, investidores, fazendo um exercício até simples aqui, medindo quanto tempo que o Bitcoin levou para formar uma máxima histórica nos ciclos passados, depois que ele renovou a máxima histórica, que é um momento em que a gente está vivendo agora, certo? O Bitcoin não se consolidou ainda acima dos 69 mil dólares ali, mas, assim, tecnicamente falando, o topo histórico já foi rompido, ele já formou um topo histórico ontem, né, nos 70 mil dólares. A gente nunca teve isso na história. Então, esse aqui a gente pode considerar esse aqui um candle de rompimento. Então, dos candles de rompimento que foram, ó, esse aqui foi um candle esse momento aqui, né, a gente teve um momento de rompimento. Na verdade, ó, esse aqui foi o candle que consolidou o rompimento, né, ó, no último ciclo, esse aqui. Aí, a partir desse candle, que foi o candle de rompimento, a gente teve 329 dias até o topo que se formou lá em novembro de 2021. Só que esse ciclo aqui, ele teve um topo duplo, né? Isso dificulta um pouco, porque qual topo você vai considerar? Tem muita gente que considera o topo de maio como o topo do ciclo. A gente teria, então, 119 dias, praticamente 4 meses, né? De altas até formar o topo depois do rompimento da máxima. Se a gente considerar o topo de novembro, que matematicamente foi realmente o topo, foi a máxima, foi em novembro, são 329 dias, certo? Depois lá do rompimento. Se a gente olhar para o outro ciclo, o ciclo que passou aqui, de 17, a gente teve o rompimento aqui, ó, nesse candle de 6 de março de 17,
o rompimento matemático da máxima histórica, que foi aqui, certo? Aí, desse ponto de rompimento, a gente teve 280 dias até a nova máxima histórica. Aqui fica mais fácil que a gente teve só um grande topo que se formou lá, né? O pico da montanha, realmente. 280 dias. Então, se a gente fizer um exercício aqui de projetar... vamos projetar 280 dias. Esse ciclo está mais parecido com o ciclo de 17 até o momento, né? Então vamos projetar aqui 280 dias. Opa, peguei a ferramenta errada, desculpa aí. Essa aqui. 280 dias, vamos ver. Vai dar mais ou menos ali dezembro, fim do ano, né? Fim do ano. Se a gente tiver 329 dias, já estende para 2025, né? 329, vamos ver aqui. Ó, 329 vai dar janeiro de 2025. Investidores, isso é só uma opinião, isso não é a verdade absoluta. Eu posso também, nossa, eu tô livre para mudar de opinião a hora que eu quiser. Eu já falei para vocês, só tolo não muda de opinião. E não mudar de opinião dentro do mercado de capitais, dentro do mercado financeiro, investindo em ativo de risco, muitas vezes vai representar perda. Então, assim que você puder, irmão, reconheça o erro e mude de opinião. Então, eu posso mudar de opinião, mas hoje eu estou achando que a gente vai ter um ciclo antecipado e não um ciclo maior, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, eu acredito que faz bastante sentido a gente pensar que a gente pode ver o Bitcoin formando o topo ali no fim do ano, né, no último trimestre do ano, ou quem sabe no primeiro trimestre do ano que vem ali mesmo, como a gente está vendo nesse estudo aqui. Mas isso são só expectativas e a dinâmica que o mercado vai imprimir aí nesses próximos meses é o que vai fazer com que eu possa mudar de opinião, mudar aqui a minha perspectiva, mas com o que eu tenho hoje e com o que é possível a gente projetar, eu não estou conseguindo acreditar que o mercado vai emplacar uma sequência de 2 anos assim, tão frenéticos para formar topo lá no fim do ano que vem, que seria o mais lógico, seguindo a lógica dos outros ciclos, né? E pode ter certeza, caras, que vai aparecer um monte de gente falando que dessa vez vai ser diferente. Vai ter gente discordando de mim por aí. Pode estar certo disso, tá? Os caras que vão falar que, pô, vai ser diferente, né? Porque tem institucional, porque tem isso, porque tem aquilo, enfim. Vocês vão ouvir de tudo, a gente vai ouvir de tudo. E cada um tem o direito de ter a sua opinião com base naquilo que faz sentido para si mesmo. E é isso, tá? Bom... Acho que a gente já tá bem aqui na análise gráfica do BTC, eu não exercitei tanto gráfico nesses últimos dias aí, então fica aí para atender os pedidos, beleza? Vou deixar o convite novamente para você que chegou aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e seguir com a gente nesse ciclo de alta. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. E se quiser muito saber a minha opinião, deixa aí um valeu demais que eu respondo você, com certeza. Um abraço e até o próximo vídeo. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!